CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Hoje a gente vai conhecer quais são os melhores aplicativos para fazer vídeos do nosso próprio smartphone. Gilberto Sudré, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Ótima sexta-feira para todos, né? Exatamente, Fernanda. Fazer vídeos, né, no celular é algo bastante comum hoje em dia, né? E quem não gosta de praticidade, inclusive, de editar os vídeos, já que muitos vídeos acabam não ficando exatamente como a gente gostaria. Eu quero colocar um efeito, eu quero cortar uma parte do vídeo, né? Isso tudo pode ser feito, né? Antigamente eu tinha que ter um computador potente, com muitos recursos, né? E hoje em dia pode ser feito exatamente no nosso celular, diretamente no nosso celular, sem muita complicação em relação a isso. Então, tem alguns aplicativos aqui que eu selecionei, que a gente pode utilizar no smartphone, são aplicativos todos gratuitos, né? Alguns deles têm algumas funções a mais que são pagas, mas em geral todos eles funcionam de forma gratuita nas funções básicas, pelo menos de cortar, colocar uma legenda, ou colocar uma trilha sonora no vídeo também para isso. Então vamos lá. Vamos falar de alguns. O primeiro deles chama-se InShot. É um aplicativo para Android e iOS. É um dos aplicativos mais baixados nessa parte de edição de vídeo para celular. Mais de 12 milhões de downloads no Google Play. E ele é um ambiente, né, ou seja, muito simples de utilizar, quase assim, você olha a interface, parece que a interface que não tem quase que recurso nenhum, porque ele tem uma simplicidade muito grande na interface dele, mas é ainda assim um aplicativo muito potente, né? Eu tenho muitas ferramentas, a parte de filtros, parte de efeitos, transições, colocar legenda, por exemplo, no vídeo em relação a isso. E aí, inclusive, muitos usuários utilizam para a criação de vídeos para o TikTok, né, para depois subir para o TikTok, nesse caso lá. Então, ou seja, é um aplicativo bem interessante. Sugiro aí que quem quiser fazer algum teste, chama-se de InShot, né? Tem para Android e tem para iOS. Ótimo. Outro aplicativo também bem legal eu chamo de GoPro Quick, né? É um aplicativo que tem também bons resultados. A interface já não é tão simples assim, mas ainda assim tem bons resultados interessantes. Também tem para Android e tem para iOS nessa questão. O CapCut, C-A-P-C-U-T, né? CapCut também tem para Android e iOS. Não, apesar de não ser tão conhecido, né? Ou seja, o InShot e o Quick Pro, o GoPro são bem mais conhecidos, também tem uma solução bem interessante, né? E ele tem um recurso legal que é o chamado de Chroma Key. O que é o Chroma Key? Chroma Key ele é uma função em que o aplicativo retira, né, da imagem uma cor, normalmente o verde. Então eu posso ser filmado, por exemplo, na frente de um pano verde, por exemplo, né, bem iluminado, né, ou esse pano verde, e o aplicativo retira, né, esse verde da imagem. Com isso, a imagem fica vazada e eu posso colocar a minha imagem sobre uma outra imagem, sobre uma paisagem, né, em relação a isso. Então, esse CapCut é um aplicativo bem interessante que tem essa função do Chroma Key, né? Ou seja, dá uma função bem interessante também nesse caso. E o Film R. Film R tem só para Android, também tem ferramentas interessantes, né? Infelizmente, nesse caso, no Film R, a versão gratuita dele não é tão... não tem tantos recursos como o InShot ou o CapCut, né, nesse caso. E por último, né, um aplicativo que só tem para iOS, que é o iMovie, né? Também tem uma interface bastante simples, né? Só que ele funciona só em iOS nesse caso. Eu posso fazer também montagens, a parte de transições, colocar plano de fundo também nessa caso, e caso inclusive mudar a trilha sonora do vídeo. Então, aí tem alguns tipos, né, interessantes aí de aplicativos que pode ser utilizado. E aí, agora é testar, baixar fazer alguns vídeos, tentar editar, ver que aplicativo você se adapta melhor, se gosta melhor da interface, que se adapta melhor a isso, e aí fazer os vídeos aí, depois subir aí para o YouTube, subir para o Instagram, ou mesmo para o TikTok, lá para divulgar, né? Ou seja, a imagem que você captou. Uhum. Qual que você usa? Eu gosto muito do InShot, uso bastante, tem ele instalado no meu smartphone, inclusive já fiz várias edições com ele, são muito bons, muito bom, realmente gosto bastante dele. Excelente.
Bom, gente, quem tiver algum outro, né, que queira sugerir, participar conosco, já pode mandar a sua contribuição 992994297 e também se tem alguma dica para todos esses que o Gilberto mencionou. Hoje nós temos dicas de aplicativos para edição de vídeos direto no seu smartphone, muitos deles já para quem usa o TikTok, né, Gilberto? Exatamente. Fernanda, e uma coisa legal até de comentar é que, assim, todos esses aplicativos que eu coloquei aqui não exigem que o smartphone seja um top de linha, tenha Sim. muita, né? E nem Ele que precisa ter um consuma pouco muita memória? exatamente, ele só tem que ter um pouco de memória, mas aí você pode utilizar, por exemplo, um cartão de memória, se for no caso do Android, né? Um cartão de memória para salvar os vídeos e o resultado dos vídeos, né? Depois salvar também no cartão de memória, mas não precisa ser um smartphone top de linha no sentido de processador, ou seja, seja muito rápido. Praticamente os smartphones que a gente tem hoje, em geral, são capazes de editar vídeos de forma muito tranquila. O que realmente precisa de um pouco de memória, porque os vídeos normalmente são grandes, né? Em Full HD são vídeos, depende do tempo de gravação, bastante grandes. Mas usando um cartão de memória hoje, que é relativamente barato, né, para o smartphone, dá tranquilamente para fazer a edição de vídeo. Excelente. Gente, estou esperando aqui a participação. Já temos outras de outros assuntos. Posso seguir aqui então com as perguntas que chegam? Vamos lá. Ó, o Giovanni está deixando uma dica aqui. Gilberto, já está na hora da gente falar de fim de ano, um programa de backups. É verdade, Giovanni. Vamos. Está anotada a sua dica. Para o próximo programa a gente pode abordar exatamente como fazer backup, tanto no computador quanto na nuvem. Acho que é um tema bem legal. Pode estar anotado aqui. Obrigado pela sugestão. E a Cássia faz a seguinte pergunta: Gilberto, como é que eu posso aproveitar? O tablet dela é da Motorola e foi descontinuado. O modelo é o MZ605, Motorola X1, acho que é isso. E ele já está desbloqueado, mas não teve continuidade por parte do fabricante. E a pergunta dela é a seguinte: numa situação como essa, a gente pode instalar um outro sistema operacional? Infelizmente, não. Infelizmente, nesse caso, tem que ser esse sistema operacional mesmo. E aí tem que analisar quais aplicativos eles ainda conseguem instalar. Ela não fala, depois se ela puder até comentar qual é a versão do Android que está instalado no tablet. Ou seja, dependendo do tipo de versão, até tem muitos aplicativos que são compatíveis com ele, né? Ou seja, nessa versão. Agora, infelizmente, não tem como instalar um outro sistema operacional no tablet. Vamos esperar, então, a Cássia responder. E o Renan está perguntando qual é o antivírus que você usa, desde que seja bom e gratuito. Então, no celular, eu uso o Kaspersky. Né? Tem uma versão gratuita, eu uso Android, tem uma versão gratuita para Android que é bastante boa, né? É relativamente leve, pelo menos o impacto no meu telefone foi baixo, né, de utilização, é gratuito, né? Tem lá na loja oficial do Google Play, você pode baixar tranquilamente lá para isso. No caso de Android, no caso de iPhone, tem o Malwarebytes, né? Que tem uma versão gratuita para iPhone também. Qual é o nome? Repete aí. Malwarebytes. De Malwarebytes, né? Ok. Vamos para os nossos destaques? As perguntas continuam chegando. Viralizou. Quando a gente falava na quarta de casa inteligente, a gente já tem uma Alexa aí anunciando máquina de lavar roupa aí. E a torneira aberta. Na verdade, Fernanda, exatamente, na quarta-feira nós falamos sobre casa inteligente, né, vários recursos, tomadas, interruptores inteligentes, né, uma série de outros recursos. E o Alexa, que ele é o assistente pessoal da Amazon, agora tem um novo recurso que ele consegue identificar sons normais que acontecem em casa. Por exemplo, alguém deixou uma torneira aberta, por exemplo, ou aquele sininho do final do temporizador do micro-ondas, por exemplo, né? Ele consegue agora, Alex, identificar esses sons, né? E pode gerar um alerta para você, né? Olha, a comida ficou pronta, ou então alguém esqueceu a torneira aberta, né? Ou ele já identificava, por exemplo, choro de neném, né? Ou seja, o Alex já tinha um detector de choro de neném também para avisar o responsável, pai ou mãe, o responsável
que tem um neném estava chorando em relação a isso, então, ou seja, agora ele foi adicionado essa inteligência do Alexa de identificar também sons normais que acontecem em casa, né? Por exemplo, né? Nessa questão. Foi bem legal sobre isso. Uma outra notícia também que apareceu essa semana, né, foi que o Facebook Protect chega ao Brasil. O que é o Facebook Protect? É uma função, né, que traz mais segurança para contas de usuários que são potencialmente vulneráveis. Então, por exemplo, ativistas, defensores de direitos humanos, jornalistas, funcionários de governo, ou seja, o que é a ideia do Facebook Protect? É criar algumas barreiras adicionais nessas contas para dificultar, ou pelo menos para tentar evitar, né, que essas contas sejam invadidas. Então, ou seja, o projeto ele cria a questão lá de obrigatoriedade de autenticação de 2 fatores, né, a parte toda de segurança em algumas camadas, os níveis de camadas diferentes de segurança para essas contas específicas, né? A ideia, né, é que o Facebook ele vai entrar em contato com essas pessoas, então não se assuste se você tem um perfil como esse e vai ser contactado pelo Facebook para exatamente ativar essa função do Facebook Protect em relação a isso. Hoje, o Facebook Protect ele atende basicamente a esses perfis, né, defensores de direitos humanos, ativistas, jornalistas e funcionários de governo, mas a ideia é que o Facebook Protect vai ser expandido, né, para outros grupos, né, nos próximos meses para isso. Então, vamos ficar atentos sobre essa questão. E por último, a notícia que, na verdade, não causa surpresa a ninguém, mas agora oficialmente, né, ou seja, vários documentos que foram vazados nos Estados Unidos mostraram que o WhatsApp repassa dados de usuários para o FBI e sabe mais lá quem, né, nesse caso, né? Então, ou seja, dados, por exemplo, com lista de contatos, em algumas situações até a própria mensagem, o WhatsApp consegue transportar ou mandar para o FBI, principalmente aquelas que estão em backup, né, que estão num backup gravado na nuvem, um backup das mensagens gravado na nuvem. Ainda assim, segundo os documentos, os aplicativos que a gente já tinha comentado aqui, Signal, Telegram, Viber, WeChat, Trema e Wickr, são os aplicativos hoje que oferecem a maior segurança para os usuários, né? Porque não repassam praticamente nada ou nada, né, para as forças policiais ou para quem está fazendo algum tipo de bisbilhotar, né, essas informações, né, desse caso lá. E aí, uma outra coisa surpreendente também dos documentos que foram publicados é que a Apple, que se vangloria de cuidar, né, da privacidade de seus usuários, é a que fornece a maior quantidade de informações com seus comunicadores instantâneos para as forças policiais, né? Ou seja, tudo que tem lá no iTunes ou na iCloud, com as mensagens de backup, inclusive a chave de criptografia é compartilhada pela Apple para as forças policiais. Então, foi uma revelação que, na verdade, não foi bem uma surpresa para o pessoal da área de segurança da informação, mas foi uma revelação agora com documentos para isso. É isso. Bom, super dicas de hoje no nosso CBN Tecnologia. Gilberto Sodré volta na próxima quarta e você pode deixar a sua sugestão, assim como fez o Giovanni, né, pedindo um programa de fim de ano de backups. Anotado. Bom, Fernando, obrigado mais uma vez, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações aí, um excelente final de semana para todos e quarta-feira temos mais tecnologia. Até quarta, Gilberto. Bom final de semana. Para você também.